bênção de Jesus, uma vez mais, possa nos encontrar, nos dando a assistência necessária para que, junto a eles, possamos também, nós, por nossa vez, auxiliarmos os animais. Assim, meu nome é Fernanda, sou uma das colaboradoras aqui da SEAMA, e juntos a Fraternidade Franciscana, que aqui se faz presente, eu dou a todos vocês as nossas boas-vindas, aqui em nossa casa, presencialmente, é claro, mas também nos lares de todos aqueles que nos estão acompanhando pela internet. E para que iniciemos o trabalho de hoje e recebamos a presença dos amigos espirituais, vamos aos nossos habituais recadinhos. Para o pessoal que vem aqui presencialmente, por favor, desliguem os celulares, não estacionem nas guias rebaixadas, recolham as fezes dos animaizinhos ou nos informem para que providenciemos a limpeza. Evitem também, por favor, que os animaizinhos façam xixi nos portões ou nas calçadas dos nossos amigos aqui da vizinhança, a nossa casa, as dependências, dentro, na câmara de passo, não importa. Aqui dentro não tem problema nenhum, nosso jardinzinho, nosso portão também. Mas nos nossos vizinhos, se a gente puder evitar, qualquer complicação seria inteligente de nossa parte e, mais uma vez, prática também da caridade. Evitem também de fazer barulho nas portas dos nossos vizinhos, é domingo pela manhã, eles em geral estão descansando, então que a gente possa respeitar a legislação, na verdade, do próprio plano físico, sem contar, é claro, a nossa educação. Para todos, inclusive o pessoal de casa, é necessário não nos esquecermos nem da prece, nem do culto do Evangelho no lar, como parte do tratamento espiritual dos animaizinhos, preces diárias, é claro, inclusive no dia de palestras e de atendimento, seja presencial em casa, evangelhos semanais, no caso dos animaizinhos saudáveis, ou diários, se eles estiverem adoentados. Se eles tiverem uma crise, alguma coisa mais complexa, podemos inclusive fazer de hora em hora que a equipe espiritual estará presente junto a nós. Não se esqueçam também de determinar com os amigos espirituais determinado horário e, se for semanal, o dia para que o evangelho seja realizado. Assim, eles também podem se programar para estar junto a nós. Tá? Se a gente esquecer ou não puder fazer naquele horário, façamos em outro horário, mas não deixemos de fazer. Deixemos a aguinha que ela deve, para que ela seja fluidificada, sempre com o nome dos animais, o nome dos tutores, animaizinhos outros da família, da redondeza e pessoas também conhecidos, não tem problema. Colocando o nome, a equipe espiritual colocará nelas, toda a medicação espiritual que se faça necessário. Lembrando também que a medicação varia com o quadro do animalzinho, então ela deve ser trocada semanalmente. Sobrando um pouco, deixemos ela para agora uma planta, por exemplo, façamos uma nova sempre mineral ou do filtro. E essa água deve ser ofertada diretamente na boca do bichinho, sempre após uma prece ou sempre após o culto do Evangelho no lar. Para o tutor do animalzinho que está em cirurgia espiritual, outras recomendações foram passadas pela equipe espiritual, entre elas restrição de ingestão de qualquer tipo de bebida alcoólica e de qualquer alimento, de qualquer tipo de carne, seja branca, vermelha, peixe ou embutidos. E também do cigarro ou de qualquer forma de tabagismo. Nosso amor profundo que a gente pede pelos animaizinhos, nas vibrações, quando nos utilizamos do nosso potencial divino que trazemos em nós, são também utilizadas pelos companheiros espirituais para melhor auxiliar os animais. Que possamos então auxiliar os amigos espirituais para que melhor possamos ajudar junto a Jesus e a Pai Francisco estes pequeninos queridos. Acho que o Hélio quer falar com vocês. Jetta branco EWX1B13. Já perdi onde a gente está. Lembrando também que o tratamento espiritual não dispensa de forma nenhuma o tratamento médico veterinário e confiemos em Jesus. Para o pessoal de casa, se persistir dúvida, vocês podem entrar em contato conosco no nosso site www.acema.org.br. Nós temos lá o Fale Conosco. Os voluntários da SEAMA estão à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Vocês que vêm a casa, é claro, só conversar aqui com a gente. Lá no nosso site, também para todos, temos os links diretos para as outras iniciativas da SEAMA. Claro, não vamos citar todas, apenas algumas, entre elas a loja virtual na Gastronomia SEAMA. Vocês podem conhecer os produtos da SEAMA e, a partir dele, auxiliar também a casa, o santuário SEAMA, e também auxiliar a implantação do veganismo, na libertação do nosso vício vampiresco em relação aos nossos irmãos animais.
E vocês podem conhecer também lá o Evangelho dos Animais, que é o livro que foi trazido pela equipe espiritual da SEAMA, condensando numa única obra as informações que a doutrina dos espíritos nos fala sobre a alma dos animais. Então, aquelas dúvidas que nós sempre nos perguntamos: será que os animais têm alma? Para onde eles vão depois que eles desencarnam? Será que nós temos ligações afetivas com ele? Muitas dessas perguntas, Kardec e a equipe espiritual da própria Falange da Verdade já tem nos respondido há mais de 150 anos. E só porque eu já falei do santuário, nós temos, é claro, o santuário ASEAMA, com 200 animaizinhos abrigados. A gente agradece àqueles que têm colaborado conosco, materialmente, mas também, é claro, através das suas preces, principalmente os animaizinhos agradecem. Nós temos uma campanha permanente de ração para os gatos do santuário. É sempre da marca Golden, porque é o que eles estão acostumados, mas pode ser de qualquer tamanho, qualquer sabor. Se quiserem e puderem nos auxiliar, essa campanha está sempre permanente, mas a gente recebe aqui na nossa casa mesmo, nos dias em que ela está aberta a atendimento presencial, que é hoje, no domingo pela manhã para os animaizinhos, e às quartas à noite para o ser humano. E se vocês, o pessoal de casa, não puder trazer pessoalmente, a gente pede para que entre em contato conosco nas nossas redes sociais para que a gente possa ver a forma de viabilizar as doações de vocês. E assim, jamais irmanados com a equipe espiritual, convido a todos à nossa prece, nos elevando os pensamentos até a palavra de Jesus. Assim, Mestre, agradecemos a Ti, a Tua assistência amorosa. Agradecemos os Teus mensageiros de luz que nos assistem neste instante. E agradecemos também a Pai Francisco por esta casa, o Centro Espírita ASEAMA, que nos acolhe fisicamente, mas também virtualmente. Que a Tua assistência amorosa, Mestre, que se faz presente nesse instante, possa se estabelecer em verdadeiro link de auxílio e amparo em prol de nossos irmãos animais. Acolhe estes pequeninos em Teus braços e que as Tuas bênçãos se façam junto a ele. Assim, solicitamos a Ti, Mestre, e a Ti, Pai Francisco, a permissão para darmos por iniciado o trabalho desta manhã com a oração de Francisco de Assis em forma de canção. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, a gente vai continuar hoje na palestra com o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando, dando continuidade à palestra da semana passada, que é sobre o sono e os sonhos. Então, quando a gente fala nesse processo de emancipação da alma, Kardec chama de emancipação da alma, mas muitas vezes na doutrina espírita nós utilizamos também a palavra desdobramento. Tá? A gente sabe, só para lembrar rapidinho, que o corpo físico necessita de descanso, assim o sono. No sono, o corpo se
descansa, fazendo a restauração das forças que lhe são necessárias. Mas o espírito, ele não necessita desse descanso. Não necessitando desse descanso, ele sai em atividades lícitas e não muito lícitas, muitas vezes dependendo da elevação do espírito, para fugir um pouco do aprisionamento que o corpo na encarnação é para esse espírito. Tá? Então, quando nós estamos encarnados, Kardec sempre nos lembra que a verdadeira vida não é a vida física, por mais que para nós pareça muito real. A verdadeira vida é a vida do espírito. Assim, quando o espírito está encarnado, ele não quer estar encarnado, muitas vezes ele quer estar livre, liberto. Não que ele queira desencarnar, ele acha ficar preso, esse corpo muito limitante, porque limita sim suas ações. Imagina o espírito pode ir onde quiser, segundo o seu próprio pensamento. Onde quiser não, porque dá para as esferas elevadas, né? Vai de acordo com essa capacidade. Mas aqui no plano físico poderia ir para onde quiser, mas aí no corpo físico já não dá. Você quer ir lá ver o que o vizinho está fazendo? Se ele estiver desencarnado, você vai. Se ele não tiver proteção, não fizer evangelho, proteção, e se você tiver más intenções, esses evangelhos não vão te permitir, tá? Mas, quando encarnado, isso não é possível. Eu quero atravessar aquela porta, está desencarnado, você atravessa. Se não é a do centro espírita, você ama, mais uma vez. Se você tiver más intenções, a equipe espiritual não vai permitir, tá? Então, quando a gente está encarnado, o corpo físico se torna prisão. Todo prisioneiro quer se libertar. E mais ainda, o corpo físico com as vibrações grosseiras das moléculas que compõem a matéria que forma o nosso corpo físico, ele limita inclusive os nossos próprios pensamentos, atordoa os nossos sentidos. Então até o pensar se torna difícil, mais complexo quando aqui estamos. E quando o corpo dorme, não precisa nem ser aquele sono profundo. Entorpece-se um pouco os sentidos, nos fala Kardec, falando da verdade. O espírito já se pulula mundo afora, já quer tão ele anseia que assim que você dá uma pescadela, às vezes o seu espírito já foi, né? Você está meio para cá, meio para lá. Às vezes você tem inclusive essa percepção do plano físico, que você está aqui meio acordando e dormindo, e a percepção até do espírito, que já está indo lá, tá? Então, claro que situações em que há enfraquecimento do corpo físico, dos fluidos vitais, um adoecimento, alguma coisa assim, isso também liberta ainda mais o próprio espírito. Então, ansiando esta liberdade, o espírito vai ter com os seus, pela lei da afinidade, uma vez mais. Então, uma vez mais, aqueles que querem beber se encontram acordados, lúcidos, mas muitas vezes se encontram desdobrados, dormindo também, emancipados. Quem gosta de orgias sexuais, às vezes não gosta, mas não tem nem coragem de fazer no plano físico. Mas se ele ainda alimenta aqueles desejos interiores dentro dele, sem reservas dos seus pensamentos, é para lá que ele busca. E aí ele desdobra e vai parar onde? Nesses centros. Pode ser centros no plano da matéria, como pode ser centros no próprio plano do espírito, que também existem dos espíritos inferiores. Tá? Então, ele vai ter relação com aquilo que ele muitas vezes deseja, solicita e pensa nas afinidades, que é uma lei universal. Tá? Os iguais se reúnem. Vide nós, né? Que estamos aqui. Tem muitos de nós que na nossa casa, na nossa família, mesmo na nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade, entre os que trabalham, onde a gente trabalha, nos consideram completamente loucos, na verdade. Vai passeamos 5 horas da manhã no domingo, não é? Ou se a gente gosta dos animais, ai, você gosta tanto de animal, ele dorme com você, você tem um, pegou mais outro, meu Deus, né? Não é assim? Mas nós somos loucos todos juntos, porque pela lei de afinidade e misericórdia de Jesus, ele montou uma casinha para nós. Tá? Então, quando o espírito se liberta nessa emancipação do sonho, ele pode ter contato com o mundo espiritual. E nesse sono, nesse sentido, o que são os sonhos? Nesse processo do sono físico. Aí vamos ter alguns tipos de sonhos que são diferenciados.
Tem os sonhos comuns, normais. Aquele que não é nada desse processo do espírito estar em contato com o outro. É coisa da cabeça da gente. É puramente mental. Reflete as coisas do nosso cotidiano, as ações que nós vivenciamos, nossos desejos, anseios, nossos medos, muitas vezes, né? Então, se a gente assistir um filme de terror, antes de dormir, o que você vai vivenciar, às vezes? É um filme de terror. Não é que você é espírito, às vezes até seu espírito foi procurar um lugar parecido, mas é porque você ainda está preso aquele processo que você estava vivenciando. Para a sua mente, naquele momento, ela não sabe que era só um filme numa TV muito realista, né? Aí você vivencia aquilo novamente. Tá? Existem alguns sonhos, que podemos chamar de reflexivos. Este tem um pouquinho mais de relação com esta emancipação da alma, um pouquinho mais de relação com o plano espiritual, mas é quase como uma mistura disso. É o que a gente vivencia no plano espiritual, muitas vezes são coisas do nosso inconsciente que se superficializam no nosso consciente e as superficializam através dos sonhos. Podemos ter algumas memórias de vidas passadas, por exemplo. Nessas memórias de vidas passadas, alguns relâmpagos de imagens que vão misturando com alguns filmes que a gente viu da mesma época e tudo vira uma maluquice num sonho que a gente... Nossa, eu tive um sonho muito louco, cara. Aí você não consegue concatenar muitas ideias, né? Porque muitas vezes o sonho é isso. A gente não traz completamente para a nossa consciência de acordado, de lucidez, todo esse processo. E existem alguns sonhos, esses são sonhos diferenciados. Espera aí, pessoal. Cris. Agora. Mas fica meio de olho, tá por aí. Olha lá, começou. Tem alguns sonhos que a gente chama de mais lúcidos, ou que nós podemos chamar de... Eu vou voltar, mas espera um pouco. Eu sei. Tá vendo? Tudo fica me controlando. Por isso que a gente quer dormir e o espírito sair por aí, entendeu? Tem esses sonhos que são lúcidos e espirituais. Estes reconectam com realmente essas realidades espirituais que vivenciamos durante a emancipação da alma. Mas a grande diferença para que nós possamos perceber qual que é esses sonhos espirituais é que eles são muito nítidos, muito realistas. A gente acorda, a gente tem praticamente a certeza que viu e que sentiu. A gente consegue ter percepção muitas vezes das cores, das sensações. Recebemos, por exemplo, um abraço carinhoso de um ente querido que está desencarnado, a gente acorda ainda sentindo aquele abraço. Essa é a diferença. Quando nós falamos desses processos de sonhos, também é importante nos lembrarmos que também o entendimento dos sonhos evolui conforme tudo evolui. Conforme o ser evolui, ele também vai tendo maior capacidade de reter na sua memória aquilo que ele vivenciou no plano espiritual. Dizem os amigos espirituais que a gente não consegue reter muito, que provavelmente a gente ia ficar quase louco, porque a gente faz tanta coisa durante o sono, tanta coisa, vivencia muitas vezes tantas coisas intensas, que se a gente trouxesse tudo aquilo da memória, a gente tivesse que fazer as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ia dar tipo um tilt mental de memória muito cheia, entendeu? Aí o HD já ia começar a ficar tentando reprocessar todo aquele processo e ainda atuar na vida física. Mas conforme o espírito vai evoluindo, ele sim sabe de tudo, mas ele começa a dar mais importância àquilo que de real importância tem para o espírito, acima das nossas vivências, inclusive do próprio corpo físico. E mais ainda, ele começa a ter maior controle sobre o seu corpo perispiritual e assim pelo próprio corpo físico. Porque o que a gente vivencia nas emancipações, nos desdobramentos, a gente não vê, não sente com os órgãos dos sentidos físicos, porque o corpo físico aqui permanece. A gente vê e sente com o perispírito. E aí a gente teria que trazer essas memórias do perispírito para o corpo físico. Não quer ver lá? E nesse processo,
não temos ainda, na fase evolutiva que nos encontramos, a capacidade de trazer todas essas informações. Mas conforme nós vamos evoluindo, com o nosso controle do nosso corpo espiritual, esse processo também vai se sofisticando. E a nossa capacidade de reter esses processos vão também se intensificando. Muitas vezes, as atividades que nós temos na emancipação da alma são tão intensas que a gente não pode não lembrar tudo. Mas a gente tem algumas impressões. A gente acorda, eu acho que hoje eu fui lá falar com a Sandra. E será que ela me deu bronca de novo? Então, você tem algumas impressões. E às vezes o trabalho é tão intenso que a gente inclusive acorda cansado. Kardec perguntou se é possível as atividades do espírito durante o sono físico cansar o próprio corpo físico. E sim, é possível. Por quê? Porque persiste a ligação pelo fio de prata, mas ela existe. Tá? Então, as impressões que o espírito capta e as atividades que ele tem no plano espiritual podem sim cansá-lo. E aí nós vamos adentrar num tema bastante polêmico, mas bastante interessante, como se já não fosse tudo que está no livro dos Espíritos, principalmente o sono e sonho, mas qual seria o significado dos sonhos, né? Porque a gente vê lá no Antigo Testamento, principalmente, né? Tinha aqueles profetas que sonhavam com o negócio, as coisas figuradas, chegava, falava para o faraó, para o rei, e dava tudo certo. Nossa, o cara recebe as profecias através de sonhos. É possível isso? Sim, é possível. Não tem um monte de gente que fala, sonhei que meu vozinho ia falecer e não sei o quê, e aí eu acordei e ele realmente tinha falecido, ou faleceu na semana seguinte. Então, eventualmente, isso é possível sim. Mas a gente precisa ter na mente que, olha só, quando a gente fala nessas interpretações dos sonhos, a gente tem que lembrar que a percepção, como eu já falei para vocês, não é do corpo físico, é do espírito. Então, assim, o que o espírito percebe quando vem para cá e acorda, ele tem que interpretar. E ele vivencia coisas que para ele, espírito, é normal, mas para nós encarnados é uma viagem total, né? Não sei se para vocês mas para mim muitas vezes ainda é uma viagem total, né? Então, em o nosso lar, André Luiz contava de uma galerinha que estava adormecida e ia lá no nosso lar. Eu ia lá conversar com os mentores. O André Luiz achou que eram uns monstros, porque era diferente, tudo esquisito. Saiu correndo para pedir ajuda, que tinham invadido o nosso lar, não sei o quê. Não, André Luiz, isso daí é o povo encarnado, que tem maior lucidez no espírito, e quando eles adormecem, eles vêm ter aqui. Então, imagina você estar dormindo e sonhar com o nosso lar. Lá em 1940, não aqui. A gente já acha modernoso agora, com um aeróbus, você fala, meu Deus, onde que eu estou? Não é verdade? Então, e essas interpretações, essa realidade para o espírito tão normal, quando a gente acorda, a coisa já não é tão normal. Né? Como fazer uma interpretação desse processo todo? Tá? E é claro que nós aí vamos ter também as nossas próprias dúvidas e resistências quanto àquelas informações que o Espírito nos está trazendo, né? Imagina que eu vou estar numa cidade assim, toda modernosa. Fazendo o quê? Claro que não. Até o Chico Xavier teve complicações nesse processo de receber o nosso lar. Teve tanta complicação que uma vez André Luiz e Emmanuel tiveram que levar ele. Falei, Chico, você vai tomar pressa, essa noite a gente vai levar para que você possa ver, porque ele começou a escrever o livro, vendo aquelas imagens, achou tudo muito diferente, digamos. O Chico Xavier teve resistência em receber. Imagina nós, réis mortais, entendeu? Então, todo esse processo, é claro que vamos ter dificuldades na interpretação dos nossos sonhos. E uma vez mais, quanto mais elevado o espírito, mais capacitado ele vai se tornar a diferenciar aquilo que é da nossa mente com aquilo que o espírito próprio vivencia, e assim fazer as corretas interpretações desse processo. Por isso que esses profetas, já iniciados das artes espirituais, das ciências do espírito, tinham a capacidade de interpretar coisas que para as outras pessoas iam achar que é sonho normal, não tem nada, tá sonhando com umas vacas aqui, não sei o quê, depois era um milharal. E aí, né? Mas para aqueles iniciados, isso já começa a fazer muito mais sentido, dada a capacidade de conexão com a realidade. E só para a gente encerrar, que muitas vezes sim, em sono e sonho,
a gente recebe informações e conselhos dos nossos amigos espirituais. A gente sempre lembra que os espíritos nos comentam que nosso plano físico, por mais real e inédito que possa parecer, na verdade é uma simples cópia, muito mal feita, inclusive. A gente podia ser cópia, antigamente falava cópia da chinesa, mas agora nem é, porque tudo é chinês, então, na verdade. Mas muito mal feita do plano espiritual. As coisas, os avanços da ciência, da tecnologia, muitas vezes ocorrem lá e depois são trazidas para cá. Através de inspirações, aqueles que estão trabalhando junto, muitas vezes, inclusive em sonhos. Tem cientistas que concatenam com determinada informação e não conseguem resolver, que em sonho aparece a resposta para ele. E André Luiz conta no livro Os Mensageiros, que um dia ele vai num posto avançado, chega lá, tem um quadro. Ele fala assim, nossa, que quadro lindo. Aí ele pensa, chama O Martírio de São Diniz, o quadro. E ele pensa, nossa, eu já vi esse quadro antes. Ah, deve ser uma cópia do que está lá na França, em Paris. Aí ele pergunta lá para o mentor, acho que é Aniceto. Ai, Aniceto, nossa, que quadro. Ah, todo mundo acha ele lindo, maravilhoso esse quadro. É verdade, nossa, inclusive é uma cópia daquele que está em Paris, né? Não, meu filho, é tudo ao contrário. O pintor lá, o médium, chama Bayoni, foi uma vez em desdobramento, emancipou-se o seu espírito, visitou este retiro, este poço avançado, viu essa obra. Quando ele acordou, ele ficou tão impressionado por aquela obra que ele falou, eu tenho que reproduzir aquele quadro. E o Bayoni pensa, eu fui inspirado por Deus, né? Fui eu que captei essa imagem. Tem músicos que falam isso, eles dormem e acordam com uma melodia, a letra. Então, você vê que a gente sim é inspirado, porque o nosso anseio de espírito é vivenciar essa vida do espírito, porque essa é a nossa verdadeira vida. Mas quando estamos aqui lúcidos, a vida do espírito, aquilo que nós, enquanto essência psíquica, ansiamos tanto para vivenciar a ilusão. A gente tem que esquecer completamente o corpo físico, fazer nada por aqui? Não. A gente tem que manter o plano físico. Jesus conta com a gente para que a gente faça a nossa parte também no plano físico, de cuidar da natureza, da nossa casa, da nossa comunidade, dos animaizinhos que estão carnados, e para isso precisamos cuidar também do nosso próprio corpo físico. Mas é importante não nos esquecermos do que é valoroso para nós enquanto seres eternos, porque um dia esse corpinho físico, por mais lindo, bem cuidado que a gente tem e possa parecer, ele não vai aguentar as agruras da nossa vivência aqui na matéria. Mas o espírito, este é imortal, leva consigo todos os aprendizados, afeições que a gente constrói, e são importantes, essenciais, maravilhosas e abençoadas oportunidades que Deus nos oferta. De deixarmos um pouquinho para trás, muitas vezes, os nossos equívocos passados, erros amorosos, para começarmos limpo tudo novamente, com as oportunidades ali, inúmeras de conquistas pessoais, para nos elevarmos acima de nós mesmos. Se nesse processo Deus nos abençoa com as oportunidades de corrigirmos erros passados e fazermos de inimizades amizades, preciso sempre aproveitarmos essas oportunidades e a tudo sim darmos graças a Deus. E se Ele nos colocou aqui no amparo aos animais, que possamos nos dirigir junto a Pai Francisco e auxiliando junto a eles, fazemos a nossa parte em prol dos animais, da natureza e de nosso planeta. E sob tuas bênçãos, Mestre Jesus, agradecemos profundamente a oportunidade de hoje, de aqui estarmos, desta vida abençoada de imensas misericórdias, de luz, harmonia e amor. Possamos estar primordialmente ligados a Ti, e junto a Ti, Mestre, leva as nossas vibrações de amor profundo em prol deste planeta, leva assim a humanidade, Mestre. Auxilia para que a implantação do Teu Evangelho em nossos corações possa se fazer agora realidade, que abandonemos o homem velho para construir este homem novo de bem, e assim junto a Ti
melhor auxiliarmos também estes, irmão queridos, os nossos animaizinhos do coração. Assiste os pequeninos, mestre, envia os teus mensageiros enviados de luz e amor para auxiliá-los, e a fraternidade franciscana, dos seus milhares de colaboradores espirituais, saindo de diligência pelo planeta, possam dar assistência a cada um deles. Acolhidos nos braços de Jesus, que eles possam receber os tratamentos espirituais que se façam necessários. Permita-nos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. E assim agradecemos a Jesus, mestre de todos os mestres e médico de todas as almas. E agradecemos a Francisco de Assis. E juntos, a equipe franciscana, com o coração cheio de gratidão, rogamos à espiritualidade amiga a permissão para darmos por encerrado a primeira parte do trabalho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Só lembrando, pessoal, que são necessários mais 10 minutinhos, o pessoal de casa em preces, pensamentos elevados, o pessoal aqui também presencialmente, que os atendimentos já vão se iniciar com os médiuns se reunindo aos veterinários espirituais. Muita paz a todos.